Boa noite, irmãos. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, vamos ler o verso 35 ao 41. Dani, diminui só um pouquinho aí, que eu acho que vai ficar um pouco alto. Se eu falar alguma coisa um pouquinho mais alto, pode ser que incomode os irmãos. Marcos capítulo 4, verso 35 a 41. Diz o seguinte: Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para a outra margem? E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E os outros barcos que o seguiam, ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não tens fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nos ilumine na Tua palavra. Sabemos de um texto conhecido, mas que o Teu Santo Espírito renove o entendimento, revela-nos, ilumina-nos o nosso coração para que possamos compreender com mais profundidade, com renovo, a Tua palavra. Edifica-nos, santifica-nos, purifica-nos para louvor do Senhor mesmo e para a alegria do Teu povo. E assim nós colocamos diante de Ti a Tua palavra. Fala conosco essa noite, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, pregar um texto conhecido talvez é um desafio. Um desafio porque tanto já se falou sobre esse texto, o que mais poderíamos extrair de um texto tão conhecido dos irmãos? Tão conhecidos por mim? Então, nessa noite, é verdade que eu vou tentar extrair o máximo desse texto. O nosso irmão e pastor pregador Hernandes Dias Lopes trouxe uma compreensão muito rica desse texto e eu quero compartilhar com os irmãos. Então, boa parte dessa mensagem não foi produzida por mim, sim pelo nosso irmão, que eu achei muito edificante, principalmente pelo momento que nós estamos vivendo. Eu quero compartilhar com vocês. E o fato é que o Evangelho de Marcos foi escrito aos gentios romanos, ou seja, pessoas que aparentemente se converteram ao cristianismo, mas que não vieram do judaísmo. Toda vez que você ouvir falar de gentio é isso, pessoa gentia que não era um judeu, que se converteu ao Evangelho, mas que não conhecia o Antigo Testamento. E é muito provável que Marcos escreveu esse Evangelho mais ou menos 30 anos depois que Jesus morre e ressuscita. E é muito provável que o Evangelho de Marcos foi o primeiro Evangelho a ser escrito. É provável que João, Mateus e Lucas utilizou o Evangelho de Marcos como base para escrever os outros evangelhos. É claro que os outros evangelhos se amplia a visão. Eu já expliquei isso para os irmãos. Imagine um quadro visto de 4 perspectivas diferentes, né? João vê um detalhe, Marcos vê outro, Mateus vê outro, Lucas vê outro. Claro que do mesmo quadro, mas de panoramas e ângulos distintos, complementando um ao outro, pela riqueza, claro, da vida de Jesus, da passagem dele pelo mundo. Por isso que foi necessário os 4 evangelhos. E cada um desses evangelhos com um propósito distinto. Então nós vemos o Evangelho de Marcos com linguagem simples, direta. É mais ou menos como se fossem flashes dados do ministério de Jesus. E você lê o Evangelho de Marcos como se fossem vários desses flashes, e você como se ficasse cansado de tanto você falar assim: nossa, mas Jesus está tão ativo, né? E a preocupação dele não é esmiuçar de forma tão detalhada os ensinos de Jesus. Marcos não tem essa preocupação.
Então ele pega uma cristologia, ou seja, um ensino sobre Cristo de forma equilibrada, apresentando Jesus com o seu poder, operando milagres, mostrando quem ele é, que ele é filho de Deus, mas também um servo sofredor. E até metade do Evangelho de Marcos, até o capítulo 8, ele vai mostrar exatamente quem Jesus é. E nós estamos nessa ênfase, nós estamos aqui exatamente no capítulo 4. Ou seja, até o capítulo 8 ele está mostrando quem Jesus é. E nós vamos ver quem Jesus é nessa ênfase que ele está dando. E a outra metade do capítulo 9 ao capítulo 16, a ênfase é o que Jesus vai fazer para nos salvar. E eu lembro de falar isso para os irmãos, né, no livro de Romanos, que era dividido em duas partes, vamos assim dizer. E eu me lembro que eu falei para os irmãos, olha, do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo está mostrando doutrina, né? E do 12 até o final, né, de Romanos, Paulo está falando, olha, o que você tem que fazer com essa doutrina que eu te ensinei lá atrás? Então, do capítulo 1 ao 11, doutrina, do 12 em diante, o que você faz com essa doutrina? Em Marcos, talvez seja mais ou menos isso. Mostra até o capítulo 8 quem Jesus é e depois o que ele vai fazer para nos salvar, do capítulo 9 até o 16. Então, o objetivo de Marcos é mostrar que Jesus é o único Deus e verdadeiro. Por que a gente não adora Buda? Por que a gente não crê em Maomé? Por que a gente não crê, sei lá, na ciência como Deus, né? Por que a gente crê que Jesus é Deus? Não é verdade? Eu já falei para os irmãos, né? Calvino fala que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós poderíamos estar adorando outra coisa, adorando o secularismo lá fora, crendo na política, que ela vai salvar todas as coisas, crendo que o dinheiro é a raiz da minha felicidade. A gente poderia estar adorando outro Deus, mas por que a gente adora Jesus? E ele vai mostrar isso, que ele é o único Deus verdadeiro. Porque ele tem autoridade sobre todas as coisas, inclusive sobre a natureza, sobre as doenças e sobre os poderes malignos. Olha só, nós lemos o capítulo 4, verso 35, não foi? Quando a gente começou a ler? Aí nós vemos até o 41, aqui ele está mostrando o poder de Jesus sobre a natureza. Olha só, mas quando ele começa o capítulo 5, do verso 1 aqui, ele vai mostrar exatamente o poder sobre os espíritos malignos. Depois ele vai mostrar exatamente no pedido de Jairo e na cura da mulher aqui enferma, o poder sobre as doenças. E aí por fim, no final do capítulo 5, ele mostra que ele tem poder sobre a morte. Então se você pega do 4:35 até do 5:43, é o poder e a autoridade de Jesus sobre a natureza, sobre demônios, sobre doenças, sobre a morte. 4 formas de manifestar o seu poder. E se a gente pudesse dividir em cenas, imagine que você está vendo um filme, e aí vamos se transportar. Gente, a riqueza maior é quando eu fico falando isso para as pessoas, quando você tem uma riqueza de imaginação. Eu não tenho essa imaginação tão boa assim, igual quem gosta, por exemplo, de Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis. Eu não gosto desse estilo de literatura, mas para quem gosta e se imagina nessa cena, vai ver exatamente isso. Eu quero que os irmãos adentrem essa cena, como se fosse um filme, e eu quero caminhar com vocês. E a primeira cena vai do verso 35 ao 36, e que fala que Jesus fala exatamente uma afirmação, uma promessa. Ele diz o seguinte, olha, naquele mesmo dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos, vamos passar para outra margem. Ele faz uma afirmação. Ele não faz uma pergunta, ele não faz uma ilação, ele não faz uma proposição do tipo, talvez um questionamento, não, ele faz uma afirmação. Nós vamos passar para uma outra margem. É afirmativo. Então é uma palavra que ia se cumprir. Ele afirma. Não é uma dúvida, é um questionamento. E aí é interessante que no verso 36 ele diz o seguinte, olha, despedindo as multidões, o levaram assim como ele estava, ou seja, dentro do barco, no barco, e haviam outros barcos, notou o plural? Olha, e outros barcos o seguiam. E é interessante que mesmo no verso 36, falando de outros barcos, note que no verso 38 ele trata no singular o barco. Olha só, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, e os discípulos acordaram. Fala de um barco só. Ele não trata, verso 37, olha só, ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, singular. Fala de outros barcos que seguiam, mas apenas esse barco foi acometido. E aí, a gente não sabe, a Bíblia não nos responde isso aqui é apenas uma conjectura que eu estou fazendo, a Bíblia não diz isso. O fato é que ou os outros barcos não foram acometidos por essa tempestade, ou a Bíblia apenas focalizou, ou deu foco, deu ênfase apenas ao barco onde Jesus estava. Mas o fato é que trata no singular.
apenas aquele barco. Então o fato é, meus queridos, que a cena 2 começa exatamente no verso 37, que fala que levantou-se um temporal. Olha só que interessante, olha, ora, levantou-se grande temporal de vento. Não falou de chuva, não falou de raios nem de trovões, falou de vento, apenas de vento. Eu sei que na cabeça nossa sempre está aquela chuva arada, né? Mas tudo indica aqui que foi apenas um vento. E por que a gente vê que isso foi uma tempestade de vento? E é interessante que fala o seguinte, o Mar da Galileia, na verdade, ele não é um mar, ele é um grande lago. Ele é um lago que tem 21 quilômetros de comprimento por 14 quilômetros de largura. Então ele não é uma água salgada, ele é de águas doces. E esse lago então fica abaixo do nível do mar. E ele é interessante que ele é encurralado por montanhas. Imagina então ele cercado por montanhas. Sabe quais são essas montanhas? As montanhas de Golã. Então aqui tem um lago que está abaixo do nível do mar, água doce, cercado pelas montanhas de Golã, como se fosse um corredor. E lá ao norte, no extremo norte de Israel, está o Monte Hermon. É a montanha mais alta de Israel. Ele fica inclusive o topo coberto de gelo. E aí tem um evento interessante quando os ventos gelados saem daquele mar ao norte. Imagine, gente, assim, um mar lá no fundo, uma montanha, o Monte Hermon lá no fundo, grande, o maior monte de Israel, ventos gelados. E ele vem descendo. E esse vento vem soprando, e os corredores das montanhas de Golã sopram dentro desse lago. Então essa água começa a ficar agitada. E esses ventos são fortes. É essa tempestade de vento que o texto está se referindo. Onde os barcos ficavam açoitando, né? Sendo levados de um lado para o outro. E é isso. Exatamente, ele bate na superfície do lago, então, e gera essa tempestade de vento. Logo os barcos correm esse risco de afundar e até mesmo de ir a pique. E não é assim as tempestades da nossa vida? As tempestades da nossa vida chegam de repente, sem a gente esperar. E a proposição que eu quero fazer com os irmãos é exatamente isso aqui. O que fazer quando as tempestades chegam? E é interessante que a cena 3 começa exatamente no verso 38. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E os discípulos acordaram e disseram: Mestre, o Senhor não te importa que pereçamos? É interessante que daqui para frente, todo esse texto, toda essa passagem, toda essa cena vai envolver 3 perguntas básicas. E a primeira pergunta que rege essa passagem é a pergunta dos discípulos para Jesus. Qual foi a pergunta? Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E a segunda pergunta é uma pergunta de Jesus para os discípulos. Primeira pergunta dos discípulos para Jesus. Segunda pergunta que rege essa perícope é uma pergunta de Jesus para os discípulos. E a terceira pergunta está no verso 40, que é os discípulos entre eles mesmos. E eles dizem exatamente: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E sabe, gente, eu fico imaginando, né, uma observação aqui, uma aplicação. Como é que os discípulos não creram e ficaram até mesmo desanimados? Porque Jesus não falou que eles iriam para outra margem? Ele não afirmou isso. Por que os discípulos não creram? É mais ou menos como Jesus fala para eles sobre a morte e ressurreição. Jesus não falava constantemente que ele ia morrer e ia ressuscitar? E por que os discípulos ficaram desanimados depois que Jesus morreu? Não é estranho isso? Se Jesus afirmou que ele morreria e ressuscitaria no terceiro dia, ele viveria novamente, por que os discípulos ficaram desanimados depois que Jesus morre? Por que eles vão para casa triste, não crendo? Mas não é assim com a gente. Jesus está falando muitas coisas na palavra, você ouve pregação aqui domingo após domingo, você vai na internet, você ouve mensagem, mas parece que na hora da dificuldade, na hora da tempestade, a gente acaba não crendo, a gente acaba tendo dificuldade. Mas por quê? Porque nos falta fé. Nos falta fé. Talvez eles se esqueceram, talvez os discípulos não estavam crendo, ou talvez era porque era um poder demais, mas isso acontece conosco. Gente, a situação que a gente vive parece estar tão distante da promessa que Deus nos fez, não é verdade? Parece que a gente se esquece, a gente não está crendo, ou talvez acha que é um poder demais para Deus executar e mudar aquela minha circunstância.
O que está dificultando a você crer? É falta de conhecer as promessas de Deus? Então vai ler a Bíblia. É falta de crer? Então peça fé a Deus. Ou porque você acha que é algo muito poderoso, que Ele não tem esse poder? Ou porque você se esqueceu da promessa? Então reative a sua memória. Mas o que está minando a sua fé? E a primeira pergunta mostra que no contexto anterior, Jesus havia passado um bom tempo ensinando as parábolas do reino. E se você tem experiência de falar o dia todo, talvez, você é um palestrante, é um professor, você fica extremamente exausto, né? Quando você fala o dia inteiro, você diz muito. Então Jesus estava exatamente na popa do barco e ele pegou um travesseiro e foi dormir. E foi exatamente quando a tempestade chegou. E quando a tempestade chegou, o que os discípulos fizeram? Eles tentaram administrar o problema, consertar a tempestade. Mas o problema então se agravava. E eles veem então que eles não conseguem resolver o problema até o ponto de perceber que uma tragédia estava a ponto de acontecer. Então eles vão e acordam Jesus uma pergunta. Mas essa pergunta não era uma pergunta simples. Sabe o que eles estavam fazendo? Censurando Jesus. Não é uma pergunta com um tom de censura do tipo assim: mestre, o senhor não se importa que pereçamos? Ou seja, é uma pergunta censurando Jesus. É uma pergunta assim: Jesus, você não se importa que a gente morra e você está aí dormindo? Bom, o fato é que os discípulos fizeram isso, mas nós temos a mesma tendência quando a gente passa por uma situação semelhante. Então a crise vem, se abate sobre nós, o problema se agrava, você talvez não vê saída, e você tem aquela sensação de que parece que Deus não está fazendo nada, de que Deus parece estar indiferente com a minha situação, de que Deus está silencioso, que Ele está distante, talvez dormindo, e Senhor, você não vai fazer nada, o Senhor não vai me ajudar, o Senhor não está vendo o meu problema. E agora, por que os discípulos fazem essa pergunta? Por que eles fizeram essa pergunta? Talvez a gente pode levantar aqui 3 razões. E a primeira é que não era fácil para eles conciliar obedecer a Jesus e a vinda da tempestade. Você sabe por quê? Eles estavam naquela viagem porque Jesus mandou, não é verdade? Eles estavam ali por uma ordem de Jesus. A ordem de Jesus era: olha, pegue esse barco e nós vamos passar para outra margem. Eles não estavam ali tipo por um acaso. Eles não estavam ali porque queriam, mas por causa de uma direção dada pelo próprio Senhor Jesus. Eles não estavam ali por conta própria. Foi Jesus quem mandou fazer aquela viagem. E sabe, é difícil você entender isso. Como é que você vai entender quando você está andando segundo a vontade de Deus? Como é que você vai entender quando você está fazendo tudo conforme Deus orientou? Como que você vai entender uma tempestade? Porque entender a tempestade que Jonas passou é até fácil de entender. Por que Jonas enfrentou aquela tempestade? Estava fora da vontade de Deus, estava na direção contrária que Deus mandou, estava numa rota de fuga. Mas como é que você vai entender se você é um servo de Deus? Você é alguém fiel, você tem vida de oração, leva Deus a sério, você livra os seus pés da queda, mas agora você está enfrentando uma crise. E como é que você se pergunta? Foi Deus que mandou, estou no centro da vontade de Deus e essa crise está aqui. Mas o segundo motivo, talvez, porque os discípulos fizeram essa pergunta para Jesus, é porque eles tinham um sério problema em conciliar uma urgente necessidade da demora aparente do socorro divino. Eles queriam algo urgente, do tipo com pressa, mas Jesus parecia demorar. Demorar porque ele estava dormindo, demorar porque ele parecia que estava apático. E sabe, meus irmãos, nós temos muita dificuldade de conciliar a aparente demora de Deus. Então, quantos de nós não estamos lutando com pedidos de orações há anos? É a conversão de alguém, é a volta para a casa de Deus, uma crise familiar, uma cura que não vem, um emprego talvez que não chega. Imagine a aflição dos discípulos, Jesus vê ele dormindo. Talvez essa foi a maior crise de Marta quando eu preguei aqui exatamente sobre a ressurreição de Lázaro. Marta talvez teve essa crise não por causa da morte em si do seu irmão, mas a maior crise talvez dela era exatamente por causa da demora de Jesus. E talvez essa seja a sua maior crise. A sua maior crise talvez nem pela falta da resposta em si, mas pela demora aparente em Deus.
Mas talvez o terceiro motivo da dificuldade dos discípulos fazer essa pergunta de Jesus seja exatamente como conciliar as nossas maiores crises com o silêncio de Deus. O silêncio de Jesus, naquele momento, gritou tão alto, falou mais alto até mesmo que os barulhos das ondas, do que o barulho das circunstâncias que eles estavam vivendo ao redor deles. Não é fácil, meus irmãos, não é fácil passar por uma situação onde você clama, onde você ora, onde você jejua, mas os céus parecem estar em silêncio. Lembram-se de Jó? Depois que Jó perde tudo, Jó não ficou em silêncio. Ele se levantou 16 vezes fazendo a mesma pergunta: por que, meu Deus? Por que eu não morri? Por que o Senhor não me levou de uma vez? Mas sabe, Deus não falou nada com Jó. Jó se queixou do que ele estava passando por 34 vezes. Mas sabe o que Deus respondeu para ele? Absolutamente nada. Deus não levantou uma palavra para Jó. E aí, você sabe o que mais intriga? Depois que Deus rompe o silêncio, depois que Jó não tem mais perguntas, sabe o que Deus respondeu para Jó? Nada. Nada. Depois que Deus rompe o silêncio com Jó, ele não respondeu nada. Sabe o que Deus fez? Levantou simplesmente 70 perguntas para Jó. O rompimento do silêncio de Deus para com Jó não responde nenhuma das perguntas de Jó, mas levanta 70 perguntas a Jó, do tipo: onde estava tu quando eu espalhei os firmamentos da terra? Onde estava tu quando eu criei todas as coisas? E Deus então vai revelando a sua majestade, o seu poder, e Jó vai se encolhendo, e então ele diz: agora eu sei quem tu és, que ninguém pode frustrar os teus desígnios, que eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E Jó então, nós vemos isso, restaura a saúde dele, restaura a vida dele, restaura os bens, restaura a família, tudo é restaurado na vida de Jó, mas nenhuma explicação é dada. Talvez, meus irmãos, nós estamos pedindo muita explicação para Deus, mas Deus não promete solucionar todas as suas dúvidas aqui na terra. Ele promete vida e abundância, mas Ele não resolve todos os seus dilemas psíquicos, todos os seus dilemas intelectuais, todas as suas respostas. E a segunda pergunta dessa narrativa vem exatamente logo após, onde Jesus repreende o vento. Olha só, verso 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. E o vento então se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou, a segunda pergunta que rege o nosso texto: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Então Jesus, depois de fazer tudo isso com o mar, ele acalma aquele mar selvagem, como os anjos na cova lá de Daniel, onde acalmando as feras. E eu fico imaginando, imagina que você entra na casa de alguém e tem um cachorro muito bravo. E aí você está entrando no corredor daquela casa e de repente aquele cachorro vem te avançar e do nada aparece o dono e coloca entre você e o cachorro. E ele expulsa o cachorro e ele fala para o cachorro ficar quieto. Essa era a mesma sensação de alívio que os discípulos estavam tendo. Aquele mar em fúria, aquele mar embravecido, e Jesus se coloca entre os discípulos e o mar, falando: aquieta, como aquele cachorro talvez que te avança, quer te avançar. E quando você vê o dono chegar ali do cachorro, você fica em paz, você fica calmo, porque o dono do cachorro mandou nele, porque o dono do cachorro expressou uma ordem. E é exatamente o que Jesus faz. Jesus é o dono dos céus e da terra, o Criador de todas as coisas. Por meio de Jesus... Ixi, a bateria acabou. Deixa eu pegar isso aqui e ver se vai dar certo. Por meio de Jesus, todas as coisas vieram à existência. E foi exatamente porque Ele era dono do mar e dos céus que eles ficaram quietos. E agora, na segunda parte dessa pergunta, Jesus fala: por que vocês são tão tímidos se não tiveram fé? Será que nós também não reagimos assim dessa maneira? O que seria mais natural para o discípulo, honestamente? Ter fé ou ter medo? O que é mais natural? O mais natural é ter talvez medo. Mas por que eles tiveram medo e não fé? Por quê?
Por que eles tiveram mais medo do que fé? Eles deveriam ter fé e não medo, e aí nós podemos levantar de 4 opções, 4 possibilidades, por que eles deveriam crer mais do que ter medo? E a gente levanta aqui talvez 4 tipos de P. O primeiro P é por causa da promessa, o primeiro P. No verso 35 eu falei para vocês, Jesus havia prometido que eles passariam para outra margem. O destino deles era outra margem, não era o fundo do mar. Não era um barco a pique, não era um barco naufragando. O destino deles era a outra margem. Por causa do primeiro P, da promessa, eles deveriam ter fé e não ter medo. E nós ficamos aflitos, nós ficamos desesperados porque não acreditamos nas promessas de Deus. E o nosso medo então invade o nosso coração e a dúvida passa a nos dominar. Nós duvidamos da palavra de Deus, nós achamos que as promessas de Deus vão falhar. Mas sabe de uma coisa, meus irmãos? A promessa de Deus e realidade é a mesma coisa. Talvez a gente não entende isso. Promessa de Deus é igual concretização. Promessa de Deus é igual realidade. Promessa de Deus é igual a fato consumado. Mas a gente não entende isso. 2 Coríntios 1:20 diz: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também nele o amém. O que é o amém? Que assim seja, para a glória de Deus por nosso intermédio. 2 Coríntios 1:20. Ele prometeu então que nós vamos entrar em Sião, então ele é fiel para cumprir essa promessa. Então os discípulos deveriam ter fé e não medo por causa da promessa. Mas o segundo P é porque, por causa da presença de Jesus, eles deveriam ter fé e não ter medo porque Jesus estava no barco. A presença de Jesus, o segundo P. Jesus estava naquele barco, irmãos. Não apenas por meio de Jesus todas as coisas vieram à existência, como eu falei para vocês, conforme Colossenses capítulo 1, verso 15 ao 17, mas ele também é o sustentador de todas as coisas. Eu já preguei esse texto aqui para vocês. Então, meus irmãos, aquele barco jamais poderia afundar. Você sabe por que ele jamais poderia afundar? Porque aquele que criou os céus e a terra, e não só aquele que criou, mas aquele que sustenta os céus e a terra, estava ali naquele barco presente. E sabe, meus irmãos, Jesus prometeu uma coisa: eis que estou convosco. E há alguns dias, Jesus estaria com vocês só nos melhores momentos da vida de vocês? Jesus estaria com vocês apenas quando tudo fosse bem? Não. Ele diz: estarei convosco todos os dias. Desde quando? Desde agora e pelos séculos dos séculos. O que significa isso? Por toda a eternidade. Mateus capítulo 28, verso 20. E o Deus Todo-Poderoso prometeu estar com vocês todos os dias. Ele não prometeu a ausência de tempestade, é verdade, ele não prometeu, mas ele prometeu presença em meio às tempestades. Ele não nos promete a ausência de lutas, mas que estaria conosco nas lutas. Então, por mais que eu ande pelo vale da sombra da morte, a vara dele e o cajado dele vai me consolar. Salmo 23, verso 4. Ele é Deus que caminha conosco, irmãos. Ele não vai nos deixar. Ele não vai nos deixar para trás. Ele não vai nos abandonar. Porque Isaías capítulo 49, verso 15 diz que se uma mulher, será que pode uma mulher se esquecer do seu filho enquanto ela ainda está amamentando ele? Será que uma mulher vai se esquecer do seu bebê enquanto ela está dando comidinha para ele? De maneira nenhuma. E aí esse texto de Isaías 49, 15 diz o seguinte: mas ainda que essa mulher viesse se esquecer do seu filho, eu, porém, jamais me esquecerei de você. E o terceiro e último P dessa possibilidade, penúltimo na verdade, é que os discípulos deveriam ter fé e não medo por causa da paz de Jesus. O que Jesus estava fazendo no barco, irmãos? O que Jesus fazia enquanto a tempestade vinha? Ele dormia. E aí eu te pergunto, você acha que Jesus, sendo Deus, ele não sabia que a tempestade viria? Você acha que ele não sabia? Ele sabia que a tempestade ia vir. Ele sabia, claro que ele sabia, porque ele é Deus, ele sabe todas as coisas. Mas por que ele dorme então? Primeiro que ele dorme porque ele era homem e ele estava exausto. Eu falei para vocês, ele estava pregando a parábola do reino, e aquela parábola talvez, de tanto Jesus falar, cansou ele. Os irmãos sabem, aliás, talvez os irmãos não sabem, mas eu saio daqui exausto. Eu saio daqui esgotado no domingo.
Exatamente, porque a gente fala bastante, eu gasto muita energia e eu ponho todo o meu ser aqui na minha voz. Eu sei que eu prego errado, eu sei que eu prego com a garganta, eu não prego com o diafragma, mas eu não consigo aprender isso até hoje. Eu espero que um dia eu aprenda, porque eu saio daqui realmente arrebentado. Mas fica imaginando Jesus falando o dia todo sobre as parábolas do reino. Quando ele estava cansado, então ele dormiu primeiro, porque ele era plenamente homem, nós esquecemos disso. Gente, Jesus era plenamente homem, plenamente Deus, então ele estava cansado, por isso ele dormia. Mas também você sabe por que ele dormia? Porque ele na verdade é o Pai de todas as coisas. Ele cria que o Deus Pai, o Deus paternal, tem o cuidado sobre aquele barco que não o deixaria afundar. A paz de Jesus reinava ali. A paz, meus irmãos, não é uma ausência de problemas, mas a paz é a confiança quando os problemas estão nos abatendo. Paz é você saber que em meio a tanto problema ao seu redor, o seu Pai está cuidando de você. Então paz é saber que Deus está no controle, que Deus está no controle dessa situação. E sabe, meus irmãos, a paz é saber que a tempestade é talvez maior do que nós, mas nunca é maior do que o nosso Deus. E por fim, o último P, talvez por que os discípulos deveriam ter fé e não ter medo, é por causa do poder de Jesus. O primeiro, nós vimos, é por quê? Por causa da presença de Jesus. Depois nós sabemos por causa da promessa de Jesus, eles não deveriam temer. Terceiro, por causa da paz de Jesus. E por fim, por causa do poder de Jesus. Lembram-se do contexto inicial, onde Marcos fala exatamente no Evangelho que é para Jesus mostrar o seu poder. Nós vimos isso do capítulo 4, verso 35 ao capítulo 5, verso 43, mostra todo esse poder sobre as doenças, sobre a natureza, sobre os poderes malignos e sobre a morte. Ele tem o poder nos céus e na terra. Você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Primeiro, Jesus acalma o mar. Não é interessante isso? Olha só. Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos. Então ele desperta, repreende o vento, disse ao mar, acalma-te, fica quieto. Então o vento se acalmou, tudo ficou bem calmo. Então Jesus pergunta, por que vocês estão medrosos? Sabe o que é interessante? Primeiro Jesus acalmou o mar, depois ele vai acalmar os discípulos. Não é interessante? Primeiro ele repreende o mar, primeiro ele acalma o mar, e depois ele vai acalmar os discípulos. Por que Jesus fez isso? Sabe por que ele fez isso? É porque muitas das vezes ele quer acalmar a tempestade que está ao nosso externo. Ele quer acalmar a tempestade que está ao nosso redor. Ele quer acalmar a tempestade que está externa a nós. Mas sabe o que ele quer fazer também com você? Ele quer acalmar aquela tempestade que está do lado de dentro de você. Ele quer acalmar a tempestade não só das circunstâncias ao seu redor, mas da sua alma, dos seus sentimentos. Talvez você está mais perturbado interiormente do que propriamente a situação que está ao seu redor. Talvez você está mais apavorado, a sua tempestade é mais da sua alma do que das circunstâncias. Mas ele vai acalmar tanto a tempestade externa quanto a sua tempestade interna, dos seus sentimentos. Deus é poderoso para isso, para acalmar essas tempestades do lado de fora, quanto também do lado de dentro. E por fim, a última pergunta que rege o nosso texto, é que o verso 41 mostra, eles possuídos de grande temor diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Imagine, irmãos, a cena após a calmaria de todas as coisas. Imaginem a espuma se dissipando. Imagine, depois daquele vendaval, o mar calmo, de uma hora para outra. E eles perguntam, quem é este? Este, Jesus, é aquele que estava com o Pai e o Espírito traçando um plano perfeito desde a eternidade. Este é aquele que estava no plano perfeito do qual nós fomos parte dele, nós somos alvos do seu eterno amor. Quem é este? É exatamente aquele que se encarnou, que cresceu na carpintaria, que morreria na cruz, mas deixaria o seu túmulo vazio e um dia vai voltar. Este é aquele Criador do universo, dos céus e da terra, conforme Colossenses capítulo 1, verso 17.
Esse é aquele que foi prometido desde o Éden, que esmagaria a cabeça da serpente, que de fato os patriarcas disseram sobre ele, os profetas profetizaram sobre ele, do qual o tabernáculo apontava para ele e do qual todo e qualquer sacrifício do Antigo Testamento falava. Esse é Jesus, o centro das Escrituras, que Ele nos liberta da opressão, que nos tirou do império das trevas, do diabo, que amou a mim e você para nos perdoar e nos dar vida eterna. Esse é Jesus que nós lemos no texto de Apocalipse, o advogado que intercede por nós, que nos livra da acusação que o diabo joga diante do Deus Pai, aquele que é o sumo sacerdote que um dia vai voltar para a sua igreja. Então, concluindo, irmãos, a mensagem de hoje, se Deus nos ama, então, por que Ele não nos poupa das tempestades? Se Ele nos ama, por que o mar não fica sempre sossegado e quieto? E eu quero aqui desenvolver com os irmãos 4 breves aplicações para a gente terminar a mensagem. A primeira é que as tempestades da vida existem e elas são inevitáveis. Elas chegam para o rico, elas chegam para o pobre, elas chegam para quem tem doutorado, elas chegam para o analfabeto, elas chegam para os jovens, para os velhos, para os crentes, para os descrentes. Elas chegam e transtornam a nossa vida. É uma grave enfermidade, é um acidente dramático, é um luto doloroso, é um divórcio amargo, é uma perda financeira radical. É uma situação que você não imaginava, mas que ela se instala aí na sua vida. E ela nos abala. As tempestades são assim, elas vêm e nós não esperamos. Por que elas são inevitáveis? Porque nós não vivemos numa bolha. Nós não estamos blindados. E segundo, as tempestades da vida são também inesperáveis. Elas chegam sem aviso prévio. Elas não tocam a campainha. Elas chegam e põem a nossa vida de cabeça para o ar. Pense naquela pessoa que vai fazer um exame médico de rotina e sai de lá com um diagnóstico, talvez, de uma doença incurável. As situações chegam e a gente não está programado para elas. A crise não agenda conosco uma data. Quando os discípulos entraram no barco, não havia tempestade, os irmãos notaram? Eles entram no barco e o mar está calmo. Mas quando eles estão lá, no meio da viagem, é que a tempestade chega. E a tempestade da vida também, irmãos, são aos olhos humanos inadministráveis. A maioria dos discípulos, meus irmãos, sabe qual era a crise dos discípulos? Conhecia bem aquele lago. Alguns deles eram pescadores ali, era o seu território natural, era o seu habitat. Eles conheciam, talvez ponto por ponto, metro por metro, palmo por palmo aquele mar. Era um ambiente doméstico, conhecido por muitos deles, mas de repente a crise chega e eles tentam administrar a crise. E talvez você está vivendo uma tempestade. E é uma tempestade que parece uma situação que para você talvez era comum. Por que era comum? Era o seu casamento, eram os seus filhos, era a sua vida financeira estável, era a sua saúde, era o seu ambiente conhecido. Era um mar que você conhecia. Mas aquilo que parecia ser tão comum, tão familiar, agora está se tornando estranho para você. Por que está se tornando estranho? Porque é uma situação que você vive que já não é mais normal. Agora você não consegue mais lidar com ela porque o seu barco está à deriva. E sabe, irmãos, quando você vê que aquela situação já está fora de controle, mas saiba de uma coisa, Deus ainda está no controle dela. E por fim, a última aplicação, as tempestades são pedagógicas e instrutivas. Por quê? Porque nós não cremos em sorte, nós não cremos em azar ou em acaso. Nenhuma ave cai do céu sem que Ele permita. O que essa frase significa? Controle. O que essa frase significa? Autoridade de Deus sobre todas as coisas. Se Deus está permitindo que você passe por uma crise, uma tempestade, não é porque Ele quer destruir a sua vida. Ele, na verdade, quer formar o caráter de Cristo em você, fortalecer as suas musculaturas da fé, é ter experiências benditas e gloriosas com eles, maiores do que as lições da nossa vida, se nós estivéssemos vivendo um mar calmo, que nós talvez não enfrentaríamos. Então, as grandes lições da vida, meus irmãos, são aprendidas em meio às tempestades. Elas
na verdade, vai nos permitir essa pedagogia, esse ensinamento. Jesus permite as tempestades não para nos destruir, mas que nos aproximemos dele, para que os olhos da nossa alma vejam o quão grande ele é. Que Deus nos livra, que Deus nos liberta. Por isso, não tenhamos medo, Jesus está no controle. O ânimo que nós precisamos, irmãos, e eu fecho com essa frase, o ânimo que nós precisamos não vem de dentro de nós. O ânimo que nós precisamos não vem de fora de nós. O ânimo que nós precisamos vem do alto, vem do Senhor. E um grande perigo do desânimo é nos isolarmos. É acharmos do tipo, não vou hoje para a igreja porque eu estou desanimado. Mas Hebreus mostra, no verso 24, eu encerro com os irmãos nesse texto. Hebreus capítulo 10, verso 24, e eu vou ler para os irmãos. Diz o seguinte: cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Sabia que a Bíblia está escrito isso? Hebreus capítulo 10, verso 24. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de congregar como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações. Admoestar aqui, meus irmãos, sabe o que é? Encorajamento. Admoestar aqui é fortalecer um ao outro. Ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Esse encorajamento e esse animar um ao outro é no amor e na prática das boas obras. Eu desejo que você esteja aqui na igreja todo domingo, não é para a gente ver a casa cheia, como diz, né? Não é para eu ver, para o meu ego, falar assim, nossa, o culto hoje deu muita gente. Você sabe por quê? Isso aí é para o seu próprio bem. Isso aí é para o bem da sua família, da sua casa, mas principalmente para o louvor de Deus. Vamos orar? Pai, obrigado por essa mensagem. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra é tão viva e eficaz e fala conosco. Obrigado.